Como quem trocou de Bíblia comigo. Até o lugar da página parece que está tudo diferente. Verso 47, irmãos, a partir do verso 47 de João capítulo 6. Aqui estamos numa oportunidade que foi após Jesus fazer aquela multiplicação de pães e peixes e ter alimentado uma grande multidão. Quando o povo viu que Jesus fizera aquele milagre, muitos queriam exaltá-lo como rei, porque Jesus fez um milagre, e Jesus não fizera outros milagres mais? Tantos milagres Jesus fizera. Agora, na hora do pão, comeram pão, todos comeram pão, perceberam o milagre e queriam exaltar Jesus como rei. Por benefícios materiais o reconheciam como digno de ser rei. Por isso Jesus escapou-se deles, e foram encontrar Jesus de novo só no outro dia. E Jesus agora repreende-os, que eles não estivessem procurando a Ele pela comida que perece, mas pela comida que dá a vida eterna, a qual o Pai concederia. E observem, estavam buscando a Jesus, mas por causa do pão que comeram e saciaram. E Jesus repreende. Buscar Jesus por questões humanas, materiais, não é o correto. Ele não veio para isso, para nos dar casa, para nos dar emprego, para nos dar saúde, e nem comida na nossa mesa. Ele dá todas essas coisas, mas não é para isso que ele veio. E a procura dele tem que ser por objetivos mais nobres e reais, daquilo para o que ele foi enviado e veio a este mundo, que é justamente a reconciliação com Deus pelo perdão dos pecados. Observe bem isso, o reconhecimento da sua morte na cruz do Calvário e de quem ele é, o Filho de Deus, o Senhor das nossas almas, o bom pastor das nossas almas. Mas depois desse fato, Jesus conversa com eles longamente. Nós vamos ler agora do verso 47 em diante, assentados mesmo, por favor. Até o verso 59 em princípio. Assim então Jesus disse àquela multidão: na verdade, verso 47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aí está este texto inicial que nós lemos. Jesus continua a ensinar, continua a falar com eles. Se antes os repreendeu por buscar algo de sorte material, não valorizando adequadamente aquilo que Jesus tem para oferecer, que não é um pão com peixe, do qual se alimentaram e saciaram no dia anterior, Jesus se apresenta a si mesmo como sendo o pão que desceu do céu e que de fato daria vida eterna a eles. Não é o pão que eles comeram antes, no dia anterior, nem era também o pão que eles comeram, os pais, no deserto no tempo de Moisés, e comeram aquele pão, o maná, dia após dia, praticamente por quase 40 anos, mas isso não os impediu de morrerem. Então não é aquele pão que desceu do céu, lá no deserto, o maná, nem era o pão que comeram no dia anterior. Eles tinham que se alimentar de Jesus mesmo. De Jesus mesmo. Observe, irmãos, como o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, tem que ser tomadas com muito cuidado. Por isso Jesus chegou a dizer mesmo, dentre muitas palavras, estas: em tudo que eu vos digo, vigiai. Nós temos tendência de colocar as palavras de Jesus segundo a nossa interpretação, o nosso modo de ver, e a gente precisa entender com que objetivo Jesus falou. Não é só pelo que ouvimos de palavras, mas aquilo que o Espírito quer falar conosco, nessas mesmas expressões. Observe que aqueles que antes queriam fazer Jesus ser rei, aclamar o rei, agora quando Jesus vai abrir mais, aprofundar o ensino, que não é pão material que sustenta, mas Ele mesmo, o Senhor Jesus, é que dá
o sustento, o vigor para a vida eterna, aí já não querem mais Jesus, nem como rei e nem como mestre, nem coisa alguma, porque a palavra seguinte, no verso 60, é: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus clareando, aprofundando, eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, não entenderam, acharam duro o discurso. Mas Jesus não fez um milagre recente? Não multiplicou os pães? Poderiam eles, ou estes, fazer algum milagre? Na verdade, é uma questão de estar junto com Jesus ou não, de estar como que sintonizado com o que Jesus ensina, com o que Jesus fala. Eles acompanhavam Jesus, mas não estavam sintonizados com Ele. Era para eles parar um pouquinho e ficar assim meio como quem tem que entender. Ué, Ele faz milagres de toda sorte, até ressuscita mortos, multiplicou o pão ontem, eu comi o pão, saciei, e agora ele está falando uma coisa que eu não estou entendendo. Eu acho que o problema está em mim, não está nele. Sim ou não? É para se humilhar e olhar para Jesus e falar: Jesus, não estou entendendo, explica melhor isso para nós. Não, a análise que eles faziam de Jesus era momentânea e rápida do seu conceito. Não valorizaram Jesus outra vez como o Senhor, poderoso para fazer todo tipo de milagres. Não, aí colocaram-se ao mesmo nível de Jesus, ou desceram Jesus ao nível deles, como homens falhos, e repudiaram Jesus. Antes queriam exaltá-lo, agora já se afastam dele. Nós somos muito frágeis, não podemos ser assim. E diz a palavra no verso 61: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Então não só aqueles discípulos que já foram embora, os que ficaram, mas ficaram ali em cochichos um com o outro, como que se perguntando e querendo: o que está acontecendo? O que aconteceu com o mestre para falar umas palavras destas? Murmuravam. E Jesus então volta para eles: isto escandaliza-vos? E Jesus diz mais: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E se Jesus vai embora? E iria embora mesmo, e foi embora, não ficou mais com eles. Para quem esperava em Jesus neste mundo, para os objetivos deste século, seria um grande escândalo. E foi. Jesus sumiu, eles também sumiram. Aí Jesus continua a falar, 63. Agora Jesus dá a explicação completa, quando ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ah, mas como é bom demorar um pouquinho mais perto de Jesus. Quem tem pressa de ir embora, porque não está entendendo, não está gostando, alguma coisa assim, perde o melhor. Perde o melhor. Por isso que já Salomão disse: não seja precipitado em se afastar da autoridade, fica perto,
fica perto. E que autoridade era essa, né, irmãos? O próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra, por quem tudo existia, e eles mesmos. Mas os que ficaram tiveram esse proveito. Agora sim Jesus abre o leque do assunto. Abre o leque e diz: carne, sangue, para nada aproveita. A palavra que eu tenho dito é espírito e vida. Vamos entender esse particular. É o que Jesus, de certa forma, falou para a mulher samaritana. Jesus conversou com a mulher samaritana, falou de água. Água, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A mulher, mais que depressa, já queria água. A água que Jesus tinha para dar. Não preciso mais vir ao poço, nunca mais vou ter sede. Então, quero essa água. Jesus pacientemente não disse para ela: você não entendeu nada. Não, Jesus provoca, continua, dando oportunidades e querendo chegar ao ponto que a pessoa entenda ele. E Jesus disse para a mulher samaritana algo mais. Que diz Jesus? Disse: vai, chama teu marido e pronto. A mulher agora tem que falar: não tem marido. E Jesus tem que corrigir a vida dela, ou declarar aquilo que ela já entendia, mas não vivia. O que Jesus disse? Falaste com verdade, não tenho marido. Nisso a mulher falou verdade, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Pronto. A mulher nem se ofendeu. Jesus sabe falar as coisas, né? Quando Jesus fala dessa forma, ela, em vez de se irritar com Jesus, não, ela aceitou. Opa! E entendeu: ele conhece a minha vida, ele é profeta. E entra no outro assunto. Agora até ela já esqueceu da água, porque o assunto mesmo de Jesus não era água. Água do poço? Não, não era água do poço, não. A mulher esqueceu da água e já entra no assunto de Jesus. Observe bem esse ponto. E volta para Jesus: vejo que tu és profeta. Os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Nossos pais dizem que é neste monte. Pronto. Aí Jesus entra no assunto com ela outra vez. Ela já está ligada com Jesus nos propósitos, aprender qual é a palavra de Deus, como é que é o certo. E Jesus diz: mulher, crê-me, vem a hora. E agora há 2000 anos já era tempo em que Deus é espírito e busca os que o adoram em verdade e em espírito. Não é com aparência, não é com rituais religiosos, é algo interno, verdadeiro, ligado a Deus, em verdade e em espírito. Não é no monte em Jerusalém, nem neste monte. É buscar Deus em verdade e de forma em espírito, algo de contato, Deus com a pessoa e a pessoa com Deus. Não são normas religiosas, não é o judaísmo, não é também a crença dos samaritanos, nem a tradição dos seus pais, nada disso, é algo direto. Observe bem isso, irmãos. E a mulher vai e conversa com Jesus e pronto, e sai dali maravilhada e vai buscar outros. Já esqueceu água, não quer saber mais de água, ela quer testificar de Jesus, que Jesus é um profeta que sabia de tudo e não é ele o Messias, e ela vai embora, chamar outros mais para conhecer Jesus e aprender dele. Mas voltemos a João capítulo 6. Nós precisamos estar nisso, irmãos.
de tantas palavras que a gente fala, de tantas coisas da instituição religiosa, do nosso cuidado, nos cultos de cada dia, nos louvores, nas ações, tanta coisa. Nós devemos estar em tudo isso procurando onde é que Deus está, como Deus está falando, o que Ele quer dizer em verdade. Precisamos elevar um pouquinho nosso entendimento, ou se não elevar, aprofundar nos mistérios de Deus. Aí Deus revela mais ainda. Os discípulos demoraram-se, os que se demoraram perto de Jesus, não foram embora logo, escandalizados, tiveram